Bom dia, está no ar o programa Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Estamos dando continuidade aos nossos programas especiais de férias, aprofundando temas de grande relevância para a educação pública, e hoje estamos com a presença da professora Eveline Algebaile, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma profissional que se especializou na expansão da escola pública, não é isso, Eveline? Exatamente, a expansão da escola pública no Brasil. Então, como é que se deu a expansão da escola pública no Brasil? Olha, essa expansão se dá marcada por processos muito variados. Eu vou me concentrar um pouco mais no século XX, né, porque tem aspectos do século XX que são particularmente interessantes e importantes para a gente entender as condições da escola pública hoje, né? As condições de realização da escola pública e as condições de expansão futura dessa escola, né? No século XX, diferente de alguns países, mesmo países latino-americanos que já no início do século XX tinham uma significativa expansão da escola primária, o Brasil tem como uma marca forte uma expansão significativamente lenta, mesmo dos níveis, assim, das séries mais elementares. Num processo de longa duração, em que os níveis mais elevados também mantinham um relativo ritmo de expansão. Então, isso traz uma marca importante, que é o quê? Nós temos uma escola que, historicamente, consegue criar novas formas de organização, produzir instituições modernizadas, adotar inovações, sem que tenhamos conseguido expandir os momentos mais elementares da formação para toda a população. Então, essa é uma marca da escola brasileira, isso se dá ao longo de todo o século XX. Nós fechamos o século XX sem que toda a população, e na idade da escolarização obrigatória, estivesse na escola e cursando a escola com condições para concluí-la, né? Então, o resultado disso nós temos uma população com frações dessa população, com titulações bastante altas, às vezes com formações bastante refinadas, porque temos instituições de excelência no país, mas temos ainda desafios absolutamente primários, né, no sentido de serem desafios que deveriam constar das prioridades zero, né, de serem imediatamente resolvidos, enfrentados, que são os desafios relativos ao ingresso de toda a população na escola, que agora, inclusive, né, de acordo com a mudança da legislação, a escola obrigatória começa agora aos 4 anos, né? Então nós temos também nesse processo de expansão, uma expansão dos marcos de escolarização obrigatória, sem que os antigos marcos de escolarização obrigatória tivessem se concluído, tivessem sido, né, resultassem numa cobertura populacional completa. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, volta já com o programa Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos conversando com a professora Eveline, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professora, quais são os desafios, né, para a educação nesse momento? Olha, se nós temos, historicamente, uma escola marcada por desigualdades, né, ou seja, a escola se expande em território nacional, mas ela não se expande de modo a garantir
um mesmo padrão de escola para toda a população, os desafios, do meu ponto de vista, começam exatamente no sentido de dotar essa escola de um padrão mais igualitário, para garantir à totalidade da população acesso a uma escola e a oportunidades formativas, né? Então temos que garantir condições básicas, estrutura das escolas, materiais escolares, garantia das condições de trabalho do professor. Nós temos ainda no Brasil, além de uma variação muito grande, apesar da lei do piso salarial, que pela primeira vez na história estabeleceu uma referência para o salário do professor em escala nacional, mas essa lei não chegou, né, ainda a igualar esse salário. Acho que esse é um desafio. Temos que caminhar no sentido de unificar em território nacional a remuneração docente, as formas de contratação do trabalho docente e a definição das condições gerais de atuação desse docente. Por exemplo, a carga horária destinada a esse professor se preparar a aula, se organizar com os demais professores de uma escola e coletivamente organizar a sua formação de uma forma mais compartilhada. Um discurso realmente assim, urgente, né? Essa necessidade existe em todos os âmbitos da educação. Você vê algum tipo de interesse governamental em colocar em prática isso, professora? Olha, quando, em 2008, a lei do piso salarial do magistério foi aprovada, aconteceu uma coisa que é muito importante que a gente conheça, acompanhe o processo que se deu, porque ele revela muito sobre as dificuldades que nós enfrentamos no Brasil com relação a essa situação a qual eu estou me referindo. Assim que a lei do piso foi aprovada, primeiro que encontramos assim, uma resistência muito grande da parte de estados e municípios com relação à incorporação do piso que foi definido. Ações, né? Inclusive no Supremo. Ações do Supremo, ações na Justiça, chegando até o Supremo, e com relação ao piso, essas ações não conseguiram embargar. O piso foi descumprido, né? Parece que ainda existem estados e municípios que descumprem o piso, ainda hoje, né? Mas as ações na Justiça não chegaram a embargar isso, mas conseguiram embargar uma definição da lei que era importantíssima, porque a lei não dispunha só sobre o piso, ela dispunha sobre o regime de trabalho, estabelecendo que pelo menos 1/3 da carga horária total do professor não deveria ser em atividade direta com o aluno. Qual era o espírito da lei nesse caso? Era garantir que esse professor tivesse um tempo, né, que seria um tempo dedicado à sua formação, à organização do seu trabalho. E eu entendo que isso não deve ser visto como um tempo individual do professor. Isso é um tempo do trabalho coletivo na escola, para que, né, aquele grupo que está na escola né, produza com autonomia as suas possibilidades de crescimento, né, para que esse grupo ganhe liga, né, ganhe afinidade profissional, né, não apenas entre os professores, mas com os demais profissionais da escola, né, para que eles tenham elementos assim, de maior familiaridade com a escola, com os alunos, com as famílias dos alunos. Né? Então, é um tempo de elaboração extremamente importante para que o momento do ensino tenha qualidade. Professora, a gente vai dar um rápido intervalo, volta já com o programa Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje entrevistando a professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professora Eveline. Eveline, você estava falando sobre a questão do terço de hora atividade. Você estava falando sobre a importância disso daí para esse processo educacional. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma disputa, o SINT-RN tem uma disputa de concepção com o Ministério Público,
Ministério Público entende a hora, né, do terço de hora atividade como uma hora relógio, né, como uma hora exata, e o sindicato entende isso como aquele período de tempo, né, determinado pela LDB, na qual o profissional dá a aula. Como é que você vê isso? Como é que isso está acontecendo nos outros estados? Isso de certa forma, esse tipo de conflito parece que se estabeleceu em todos os cantos do país. Né? Junto com, vamos dizer assim, esse conflito é uma das formas de manifestação do desacordo, especialmente de estados e municípios, com a tarefa, né, de reservar 1/3 da carga horária do professor para outro tipo de atividade que não atividade direta com o aluno. Esse é um desacordo típico de um país que não conseguiu ainda acertar os seus ponteiros em termos de questões mínimas relativas à educação. Porque se você parar para pensar, a urgência de se estabelecer uma melhor condição para alocar o professor numa única escola, reduzir o número de alunos por turma e garantir uma parcela de tempo e um espaço dentro da escola qualificado para esse professor trabalhar coletivamente com os demais, a educação só tem a ganhar com isso. Né? No entanto, desde que a lei do piso colocou de forma mais presente no debate nacional essas questões, os desacordos têm aparecido em pontos que, não diria que são pontos secundários, mas que são pontos que atrasam o que deveria ser um entendimento mais imediato da lei, que é garantir que o professor tenha tempo, condições, né, absolutamente cobertos pelo poder público, né, para que ele seja um profissional que possa exercer com qualidade o seu trabalho desde a fase da elaboração até a fase da execução. Então, briga-se por conta da interpretação de como esse tempo vai ser contado, né, e, enquanto isso, muitos municípios, por exemplo, contratam empresas ou agências que vão preparar provas, vão substituir o professor como se ele não tivesse condições de se formar, de se organizar para ser aquele profissional que elabora o que faz e acompanha cotidianamente aquilo que ele faz. Para concluir, como é que você vê a participação do profissional da educação na luta para reverter essa situação? Que importância tem isso? É uma importância fundamental, e eu diria em pelo menos 2 aspectos, né? No sentido de que é fundamental que os profissionais se unam e eles próprios defendam, né, questões relativas, por exemplo, à isonomia, à implantação de um quadro de referência nacional para o magistério, né, e que não se deixem levar pelas rivalidades que são produzidas quando, né, uma rede quer pagar mais do que a outra, ou quando querem instalar dentro de uma mesma rede remunerações diferenciadas ou condições de trabalho diferenciadas. A união dos profissionais de educação, entendendo que esses profissionais têm que ter uma mesma condição de trabalho, de atuação, e que isso é condição para a educação de qualidade, isso é uma coisa fundamental. Um segundo ponto que eu acho fundamental é que esse profissional é fundamental em atrair alunos, pais de alunos, a sociedade, para juntos montarem uma luta, que me parece que é de longa duração, longo prazo, né, pela escola de qualidade, porque se o profissional da educação é fundamental na definição da qualidade educacional, isso não quer dizer que ele possa defini-la sozinho. Essa definição tem que ser feita com aqueles que são os sujeitos de direito da educação, que são alunos e pais de alunos, né, que são os parceiros fundamentais numa luta efetiva por educação de qualidade. Ok. Nós conversamos com a professora Eveline, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professora, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, foi um prazer. E o programa Extra Classe TV vai ficando por aqui. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo.